Bom dia, galera. Acabei de sair do restaurante Raízes. Cara, que tempo bom ali. Nossa, o Ricardo, gente boa demais. Fiz vários vídeos pra eles. E aí acabou que eu ganhei café da manhã, almoço e janta, hospedagem de graça. Cara, foi uma troca muito boa. Café, ganhei um tanto de coisa. E agora a gente vai em direção a São Agostinho. Os primeiros 20 quilômetros aí a gente vai ter de subida nesse lugar maravilhoso que eu não quero me despedir. E é isso, bora pedalar que o dia vai ser longo. Acabei atrasando um pouquinho por causa das filmagens, mas show demais. Agradecer demais, tanto que ele foi gente boa, as meninas que trabalhavam aí também. Nunca imaginei que eu ia chegar num restaurante no meio da estrada, ia ficar ali 2 dias, então eu trabalhei pra caramba. Felizmente não tinha internet, mas acho que se tivesse eu ia ficar mais um dia aí trabalhando mesmo. Mas chegou a hora de seguir, bora que bora, São Agostinho promete também. Maravilha de pedalar na selva, galera. E curiosamente, eu tô a 2.100 metros, cara. E tem floresta do mesmo jeito, cara. Olha, tanto de rio. Pô, bom demais. O dia tá rendendo demais. Tá uma delícia. Vambora! Bom, a gente tá aqui em Huila. E tem deserto, floresta, ave, tem tudo, cara. Esse estado é demais. Você tá maluco? Ó, 5 parques nacionais, 27 parques municipais. Mais um estado, pessoal. E aqui atrás, no fim da subida, tinha um posto do exército. E agora, meus amigos, é só alegria até o almoço. Uhul! Só alegria! Bora pro almoço! Uhul! Pausa pro almoço, sopinha em Bruxelas. Bélgica, estamos na Bélgica. Saída principal em Bruxelas. E agora eu tô aqui numa das vicinais do interior da Colômbia com muito café. Aí, ó. Aí, ó. Só café e banana. Um pouquinho de cana. Um pouco de tudo. E vem a informação. Você sabia que a Colômbia é um dos 3 maiores produtores de café do mundo? Junto com o Brasil e Vietnã? Isso aí. Chegada a São Agostinho. Não sei se essa é a praça principal, mas enfim. Agora tá só um posto. Bom dia, galera. Tô no primeiro round do café da manhã. Mamãozinho com granola. E hoje a gente vai conhecer o parque, o sítio arqueológico do São Agostinho. Galera, hora de sair para conhecer o parque. Vou pedalar uns 30 quilômetros, que eu vou fazer vários circuitos aqui que tem de turismo. Saindo do meu hostel, hoje eu vou de bike levinha, só com um pouquinho de comida e capa de chuva. Vambora, bora conhecer. A tão somente 3 quilômetros da cidade, cheguei no Parque São Agostinho. Foram 15 minutinhos de pedal, é uma subidinha, nada de outro mundo. E bora descobrir aí esse lugar. E aí tá a entrada do parque, que a gente já tem um pouquinho de história. O parque aqui tá falando que existe desde 1935 e a civilização que viveu aqui viveu há mais de 3.000 anos. Fez essas várias estátuas, assim, é um parque gigantesco. Vamos lá conhecer agora. Bike devidamente protegida, aqui são os banheiros, um pouquinho do parque.
Bora comprar a entrada. Logo depois de comprar a entrada, você vai para essa parte que é meio que um museu, que vai te situar na história do parque, contar um pouquinho mais sobre a civilização que viveu ali. Pelo menos o pouco que eles sabem dessa civilização. Bom, a entradinha foi ali, ó, gente. E aqui tem um mapa do tamanho do complexo. Caramba! Ó, esse aqui é em outro lugar. E esse daqui também. E eu vou ir neles amanhã, se tudo der certo. E aqui o de agora. Aqui a gente tem um pouquinho da história e fala que, como sempre, né? A galera achava essas estátuas e levava pra casa, assim. Então foi trazendo, saqueando o ouro que tinha junto, né? Nada muito diferente, como sempre é em todo lugar, né? O pessoal encontra, acha que vale e vai levando as coisas. Aqui eles falam que tem uma mescla entre as estátuas de animais e pessoas, assim. Então tem umas explicações pra gente tentar identificar. Fala que tem olho de peixe, olho de lagarto. Olha só. Como aqui é fonte dos principais rios da Colômbia, saem 5 grandes rios daqui, principalmente o Magdalena, que eu vou acompanhar até a cidade lá, até o Caribe, perto de Cartagena. Eles falam que a água era muito importante, então os principais animais e figuras representadas têm muito a ver com a água e com a natureza ao redor, aqui essa Amazônia linda. E aqui a gente já tem uma pedra com várias coisas entalhadas. Eles tentam explicar um pouquinho, eu não encontrei essas formas ali não, mas acredito que estão aí. Vamos para mais uma sala, assim, entender um pouco a cultura e depois a gente parte, né? Aqui um pouco das artesanias, um pouco de tudo, um pouco dos períodos. Olha só. Caramba. Foram encontradas mais de 500 estátuas em todo o complexo arqueológico, de todas as formas, tamanhos, tudo que vocês puderem imaginar. E algumas delas estão expostas dentro do museu, outras na parte de fora, e algumas foram levadas para Bogotá e outros museus ao redor do mundo. Olha como que eram as covas aqui, ó. E ali dentro falou que para construir tipo uma dessa levava 1 mês, 15 pessoas, cara. Cavando e fazendo isso aí. Você tá doido. Agora a gente vai adentrar na selva para ver as coisas, para ver as estátuas nos seus devidos lugares. Cara, bem diferente assim, né? Já vi muito sítio arqueológico nesse caminho até aqui, mas com essas coisas de pedra assim, cara, diferente, né? Interessantíssimo. Olha aí. Pensando e lembra um pouco os Tiwanaku. Sim, esses aí perto da Bolívia lá, eles faziam muita coisa em pedra também. Tinham várias esculturas assim, eu lembro que eu entrei num buraco assim com meu irmão ali e tinha aquele tanto de cabeça entalhada ao redor, assim, foi bem diferente. E o que eu acho doido é que, por exemplo, lá nas culturas incas, no Peru, ali no altiplano, você via que eles usavam a pedra para tudo, porque era o que tinha, né? Não tinha árvore. E aqui no meio da Amazônia, os caras ainda fizeram esse tanto de trabalho em pedra, assim. Aqui tá falando que muitas das figuras têm essa... como se fosse uma criança, uma pessoa entre as mãos, assim. Eles não sabem bem por quê, mas várias figuras têm, como segurando uma pessoa, uma criança, e aí fica da sua imaginação, né? Entender o que que é isso. Essa aqui tá grande, ó. Bem conservada. Bom, galera, aqui o negócio desse parque eu já entendi, é usar a imaginação. Você pensar que animais que você vê, o que ele tá segurando, o que ele tem na cabeça, sabe? É legal que tem a descrição de um pouco do que eles pensam e também os nomes que as crianças da escola deram. Então, por exemplo, esse daqui é o deus do arco-íris. Porque eles viram que ele treina a cabeça e falou: o arco-íris é o deus do arco-íris. Então, assim, eu não tinha nem pensado nisso, né? Mas você vê o que as criancinhas deram o nome e faz sentido, sabe? Tá bem legal fazer esse paralelo aí.
As crianças com a sua imaginação fértil, né? Às vezes estão sabendo mais que a gente. Acho que a gente tem o charme, né, de caminhar nesse lugarzinho maravilhoso. E aí eu vou trazer algumas informações, né? O parque fica em San Agustín. A gente está perto, acho que a maior cidade aqui seria Neiva ou Popayán. Popayán está do lado de lá da selva e você chega em Cali. De Neiva você está mais ou menos perto aí de Bogotá, assim, por assim dizer. Aqui nasce o Rio Magdalena, um dos mais importantes de toda a Colômbia. A entrada do parque são 65 mil pesos colombianos. Isso está equivalendo a quase 100 reais, praticamente 100 reais. Salgado. E te dá direito aí em outros 2 sítios arqueológicos. O Alto de los Ídolos e o Alto de las Piedras. Que esse eu vou depois. Bom, se você quiser contratar um guia, eu vi ele na porta que é mais uns 30 mil por pessoa. E eu sozinho acho que não funciona muito não. E é isso, você tem a casa museu. Agora a gente andou um pouquinho no meio da selva com aquelas estátuas e acho que a gente está chegando tipo numa praça onde vão ter uns maiores. Vamos ver. Cheguei aqui na Mesita B. A gente tem a A, a C e o Alto de Lavapatas ainda. E aí depois se acabou, né? A gente começou na Mesita D. Bora ver aqui, falaram que tem 3 tumbas grandes aqui. E acho que essas sim são aquelas que eles falaram que levava assim um mês, muita gente trabalhando para construir elas. Vamos explorar. Cara, olha isso aqui, velho. Tanto que eles cortam essa pedra, tanto que deve ter dado trabalho para fazer isso aqui para baixo. E ali explicou também que, dependendo do tipo de tumba, a gente pode ver as diferentes classes sociais que tinham aqui, né? Tem tumbas coletivas, tumbas maiores, menores, enfim. Sempre as classes sociais. Foram encontradas mais de 160 tumbas ao redor de San Agustín. A partir dessas tumbas, os historiadores tentam compreender um pouco mais sobre essa cultura, essa civilização que habitou o alto do rio Magdalena na Colômbia. Entender um pouquinho mais de como era a sua organização, como eles se estruturavam, qual era o seu nível de avanço tecnológico a partir do que foi descoberto dentro das tumbas. Enquanto a gente tinha aquelas ali super elaboradas, com estátuas, super fundo, a gente tem algumas um pouquinho mais comuns aqui. Tira a grandeza do lugar, né? Aqui a gente já tem várias, ó. Vendo? Bom, aqui tá falando que era o trabalho de 3 meses e 25 pessoas trabalhando para fazer isso aqui. E o que acontece? Bom, eles construíam isso, faziam a cerimônia funerária e depois enterravam isso junto com o caixão ali onde estava a pessoa, ia formando esses montinhos assim, ó, de terra. Então depois a vegetação cobria e desaparecia. Mas era assim que funcionava, então isso aí não ficava visível lá fora. Era só para o momento do enterro. E são muitas formas diferentes, pessoal. Cada uma era muito única, bem específica. Além de serem gigantes. Chegamos à Mesita C. Diria que metade do nosso recorrido. Bora ver o que tem aqui, ó. Já veio de longe umas estátuas grandes. Aqui estava sendo... Eles explicaram que todas essas estátuas foram cavadas em rochas vulcânicas. E elas eram muito diferentes, né? A gente sabe que vem de tudo de dentro do vulcão. E aí ficou a pergunta, né? Como que eles escolhiam? Como que eles encontravam a rocha ideal para fazer isso aqui? Outra curiosidade é que essa parte aqui, a Mesita C, que é onde eu tô nesse momento, ela data 500 anos mais tarde que a outra mesita. E aí a gente já consegue ver diferenças nas esculturas, como que elas eram talhadas, um pouco mais curvos, tudo um pouco vai mudando ali ao longo do tempo. Um outro detalhe que foi explicado ali é que as pedras elas eram talhadas onde elas eram encontradas. Então eles encontravam a pedra, falavam, é essa daqui, e começava a desenhar ali. E aí na hora que terminava, eles tiravam a pedra e levavam até onde seria feito o enterro, a parte fúnebre. Então assim, pensa no trabalho de tirar a pedra dali depois, carregar essas pedras super pesadas, sabe-se lá até onde, cara. Como que eles faziam isso, né? Tudo no lombo mesmo, pô. Essa daqui, ó, eles dizem que é alguma cara de uma rã. Esse eu consigo enxergar, não dá pra imaginar tanto, assim.
Eles falam que ela estava virada, indicada justamente para onde que tá a água. Então assim, podia servir de símbolo também, né? De indicação. Porque imagina, você caminhar nessa floresta aqui todo perdido, cara. Olha essa fonte, gente. Foi muito talhado à mão, sabe? Tem todos os desenhos ali, ó. Se liga. Desenhos, os canais, super bem feitos. Elas desenharam até na pedra, cara. Tipo, pra água mesmo. Chegamos ao último ponto, o Alto de Lava Patos. E aí eu vou filmar pra vocês. E detalhe, olha pro fundo aí as montanhas, olha o lugarzinho que esse povo morava. Sabia escolher ou não? Pega a visão daqui de cima, gente. Que vale maravilhoso. Olha só. E assim chega ao fim a nossa visita. San Agustín tá lá, que é o nosso destino, mas primeiro a gente vai dar um rolezinho aí em volta, antes de voltar para casa. Terminamos aqui nosso passeio com esse visual incrível de todo o vale. Aqui no fim, antes de chegar ali no mirante, tem essa escadaria aqui com vários restaurantes, então para quem quiser comer aqui no meio do parque. Eu trouxe minha matula, como diz, e vou seguir adiante. Adiante de sair, a gente tem a Mesita A ainda. Aqui é uma área que foi artificialmente planada e tem alguns monolitos, algumas coisas aqui. De pensar que isso tudo estava embaixo da terra, hein? Os caras faziam essa obra de arte para colocar junto ali, né? Na pira funerária aí. Aquilo ali era, pelo jeito, a entrada, tá vendo? E aqui ficava o corpo. Provavelmente de alguém de altíssima hierarquia aqui, né? Ouso dizer, era assim, quase um rei. Os ricos ficavam ali dentro, ó, protegidos. E nós, rales, e nós, pobres aqui, ó. E esse daqui, ali fala que parecem guerreiros, porque estão segurando algumas coisas no meio, nas mãos. E esse é grande, ó. Ali o outro ali, ó. E agora, hora de pegar a bike e pedalar. Vamos para o bando agora. O pueblito aí. Como é que vai sair disso aí? Esse foi o tour pelo Parque Arqueológico de San Agustín, aqui na Colômbia. Se você gostou, já deixa o seu curtir. Não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar essa viagem de bicicleta pelas Américas. Isso aqui é um trem diferente. Meio que não tem estrada. Tinha tipo uma trilhinha. Aí pro povo passar de moto, mesmo com a chuva, constrói isso aqui. E tem pra todo lado, cara. Porque o povo só anda de moto. É uma doideira. Essa tá bem ruimzinha. E assim a gente vai cortando caminho. Olha só que florzinha bonita, gente. Eu peguei um atalho aqui que vou contar pra vocês, viu? Eu passo, o povo me olha, tipo assim, o que esse rapaz tá fazendo aqui? Mas aqui a região é muito segura, gente. Pra quem tá se perguntando aí. Muito gringo. Tipo assim, a galera vem pra cá e fica. Perdona, amigo. Pô, não via ninguém. Só que eu tiro o celular, passa um senhorzinho de moto. Enfim, no meu hostel, por exemplo, tem um francês que tá aqui pra comprar terreninho pra ele, filho. Vai morar aqui. O lugar tá lindo demais de pedalar, gente. Que é isso? Que vale incrível, incrível. Olha aí, gente. Esse é o Estreito do Rio Madalena. Caramba.
Lugar lindo. Turma, cheguei no museu aqui, 3h30, na hora, assim. Correria danada subindo ali para chegar aqui. É um museu comunitário. E tem algumas tumbas, como essa daqui. E essa daqui a gente vai descer lá pra ver como que é esse trem aí. Nossa senhora. Meu amigo. Olha o tamanho desse buraco, fi. Você tá doido? Olha só a fundura desse trem, gente. Bom, esse é o Museu de Obando. É um vilarejo que tem esse nome pelo senhor que era dono das terras, o senhor Obando e doou, quando descobriram essas tumbas. Tinham várias, estavam só essas, as outras estavam meio que capengas. E aí a gente teve uma super explicação ali de um rapazinho, mas como era um jovem, não queria filmar ele. Foi bem legal, bem legal. Aprendi bastante aqui sobre a... Aqui é a entrada do museu, gente. Então, além das tumbas, a gente tem aqui muitas informações sobre a região, coisas que eles encontraram por aqui. E tem essa sequência de pinturas que vai retratando como que era assim a civilização antes, a gente nômade, muita interação com os animais. Aqui a estátua, uma das principais de San Agustín, que é uma mulher dando à luz a um filho. Depois a galera ficando mais sedentária, já começando a plantar e tudo mais. E aí aqui um pouquinho das culturas. Monolitos de pedra também. E aí aqui, ó, aqui a gente tá bem sedentário, plantando, colhendo, fazendo as casas. Aí tem as invasões dos espanhóis. Tem uma lenda aqui sobre esse cara aqui, essa cacique. E os dias de hoje aí que a gente tem até Jesus aqui, boi, tudo mais. Os menininhos escrevendo com roupa. Mas a lenda aqui que ele falou é que esse rapaz aqui matou esse cara aqui, que era o filho da cacique. Aí depois essa mulher matou esse rapaz aqui. Aqui, ó. Arrancou os olhos e levou ele. Amarrou no cavalo e foi arrancando ele. E depois os espanhóis vieram revidar. Faz um xamã, que é quando ele toma esse líquidozinho aqui, que vem dessa planta, famoso ayahuasca aqui. Ele se transforma no jaguar mais forte. Tem as visões... fractal, né? E pedir pros amigos construir os monolitos aí. Então, tudo psicodelia mesmo. É isso aí, gente. Esse é o Museu de Obando. Conta a história da região um pouquinho mais. Interessante. Valeu a vinda. Agora é pedalar de volta, que o dia é longo ainda. Tudo colorido aqui, gente. 4 da tarde, acabei de fazer meu almoço. Comi os pães que eu trouxe, os ovos que eu trouxe, 2 bananas. E vou rebater com a coca aqui. Parece São João isso aqui, gente. Trem bom, vontade de ficar aqui uma semana sem fazer nada. Fala sério, gente. Sabadão, 4 da tarde. O povo tudo nas portas de casa, esse trem colorido, bonitinho. Ah, não, vai ser bom. Preciso de mais o que, gente? Olha só. Morava aqui facinho, facinho. Bom, vou voltar agora, descer, tem uma subideira. E aí estamos de volta em São Agostinho. Pensa na pirambeira, gente. Tem que ir lá embaixo. E a subida tá de lá, ó. Zigue-zague, lascado. Essa é a última parada do dia, o Estreito de Magdalena. Magdalena é um dos principais rios aqui da Colômbia. Pensa que é como se fosse o São Francisco aí, bem, eu que estou fazendo essa comparação. E aqui é meio que visitar a nascente dele. Então, assim, é importante. Vai ser legal, porque eu vou acompanhar esse rio aí pelos próximos 1.500 quilômetros na minha viagem. Então, bora conhecer aqui o Estreito de Magdalena, que é realmente estreito, pelo jeito.
Então aqui, ó, tá o Estreito Magdalena. E aí vai ser legal a gente acompanhar esse rio crescendo ao longo da nossa viagem aqui na Colômbia. Eu tenho alguns lugares planejados que eu quero dormir na beira dele. Vamos ver se vai rolar aí. Fim do dia, aqui no Vale de São Agustín. Olha que maravilha, gente. Dá pra pedalar aqui pra sempre. Uhul! Valeu, São Agustín! Um dia eu voltarei, pô! Tá ligado?